efetivamente, dentro do ambiente igreja, desenvolver algum ofício. Entretanto, o senhor sabe que nem todo mundo, eu não estou falando se a pessoa foi ou não foi chamada para uma vocação ministerial, mas nem todo mundo vai ser um pastor, nem todo mundo vai ser um líder. E hoje alguns autores nacionais e internacionais, eles defendem a ideia de que o Senhor Jesus ele nos chama para influenciar os 7 montes, todas as esferas da sociedade, a religião, sim, a igreja, mas também os governos, a política, a educação, as artes e culturas e outras esferas, outros montes assim conhecidos. Querendo dizer que, da mesma forma que Deus chama homens preparados para exercerem papéis dentro da igreja, mas em outros ambientes, em outras esferas, Deus também chama homens para, por exemplo, através da sua profissão, exercerem uma chamada ministerial específica. O senhor concorda com esse posicionamento? Não, e por quê? Ou o senhor acha que o ministério, o chamado ministerial, é apenas para dentro da igreja? Boa pergunta, pastor Loran. Eu tenho uma visão da seguinte forma. Todos nós somos cartas de Cristo. Todos nós, sem exceção. Diante disso, todos nós somos vocacionados e chamados ao serviço cristão. Porque quando nós somos inseridos numa convocação, nessa convocação, nós recebemos o chamado e o ID. Esse ID, ele não se restringe apenas àqueles que vai exercer um determinado ministério específico. É por isso que eu disse no início que nós temos que entender a questão ministerial de 2 formas no mínimo: a questão organizacional e institucional e a questão devocional. Quando se trata de uma questão organizacional, como bem o pastor disse, nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, nem todos serão presbíteros, nem todos serão diáconos, e alguns permanecerão como membros congregados da congregação. Por quê? Porque sistematicamente infla uma situação onde, como se diz o ditado, né, há muito cacique e pouco índio. Então, biblicamente falando e historicamente falando, nós observamos que desde o início nem todos foram vocacionados, preparados e chamados para um determinado número de congregados ou de membros ou de seguidores. Nós vemos quando Moisés se sentiu sobrecarregado, que um dos conselhos, ou o grande conselho de seu sogro foi: Moisés, você seleciona homens preparados, homens capazes, e diante disso você vai designar determinadas quantidades segundo a capacidade e o preparo de cada um. Então, para alguns, um exemplo, para alguns será 1000, para outros será 50, 10, 20, não importa, mas você distribui a carga diante do preparo e capacidade de cada um. Então, no sentido organizacional, nem todos vão ser influenciadores, porque para ter influenciadores tem que ter influenciados, tá? Então, numa esfera organizacional, nem todos serão pastores. Numa esfera devocional, sim, eu não preciso necessariamente estar à frente de uma igreja, à frente de um departamento, à frente de uma convenção, à frente de um ministério específico de louvor, um exemplo. Por quê? Porque o chamado que está em mim e o preparo que está em mim me capacita e me condiciona ao exercício cristão na empresa em que eu trabalho, no ministério ao qual eu estou inserido, seja na esfera privada, seja na esfera pública. Eu me capacito para apresentar Cristo em minha vida, que é o mais importante, para a minha família. Eu tenho o dom do Espírito e o dom do ministério para apresentar Cristo de forma não organizacional e nem sistemática, mas apenas com aquilo que Ele me deu, aquilo que eu busquei nele e Ele me condicionou e me preparou para os meus colegas de escola, de universidade. Então, quando nós observamos uma visão macro da situação, obviamente, a gente pode exercer o ministério em todas as esferas. É que o que ocorre, principalmente, eu até dou uma ressalva, porque eu frequento uma igreja reformada, e os meus grandes amigos são de igrejas pentecostais, pastor Vanderlei, pastor Fagner, que está aqui conosco. Então, eu consigo entender que dentro de igrejas de visão reformada,
essa ideia ela é um pouco mais clara e mais definida. Só que tem um problema, pastor Luaran, que é uma coisa que talvez a gente possa falar mais adiante, que passa a imagem em que a busca do ministério passa a ser algo secundário. Isso é um grande problema nas igrejas reformadas. A busca da satisfação, a busca da boa formação secular camufla o desejo latente da busca do exercício ministerial na organização. Esse é um problema. Já na esfera, vamos dizer, nas igrejas pentecostais, talvez neopentecostais, enfim, nós entendemos que as pessoas entendem a questão ministerial muito focada na questão do governo eclesiástico. E algumas pessoas esquecem a boa formação secular, porque entende que o exercício ministerial ele é mais importante. Então ela acaba dando mais ênfase à questão do culto, da preparação para o culto, do culto de domingo, do sermão da ceia, e se esquece de uma boa formação secular. Se esquece de uma boa formação numa universidade, no estudo de línguas estrangeiras. Então nós temos aí dois problemas. Então nós temos que criar uma coesão diante disso, porque nós temos que entender que o ministério ele tem que ser, como eu disse, macro, abraçando todas as esferas possíveis. Agora tem um terceiro problema, que com esse advento da visão mais macro, de levar o evangelho, um evangelho, vamos colocar entre aspas, mais secularizado, algumas pessoas têm confundido isso, né? E aproveitado dessa esfera e transformando esse ministério de periferia ou de fronteira, vamos dizer assim, como um nicho de mercado, fazendo com que a igreja e o evangelho perca a sua identidade. Então é um assunto, às vezes, possa ser para alguns simples e comum, mas quando nós entramos numa esfera mais profunda, nós observamos que ele é muito abrangente. E quando nós não temos a capacidade de entender esses percalços do ministério, a gente acaba não tendo uma formação, um preparo, e caminhamos da forma que a gente entende que é correto, e que às vezes, na maioria das vezes, não é correto. Eu concordo com a ideia, sim, porém ela tem que ser bem administrada e com cautela, para que as pessoas não a interpretem de maneira precipitada e errada.